Bom dia a todos. Tudo bem? Bom dia. É bom que a gente está refugiando aqui um pouquinho do calor lá de fora, né? Eu que fiz questão de sair de Palmas umas 6h30, cheguei aqui num clima tão agradável, que a hora que eu cheguei na beira do lago, eu falei assim, não, amor, eu vou sentar aqui e vou esperar o horário da palestra. Quando deu umas 9h20, assim, que eu levantei, a cadeira saiu grudada junto comigo. Eu falei, não, acho que eu vou caçar um ar-condicionado. E a gente vai bater um papo aqui hoje bem tranquilo, tá? Bem descomplicado, sobre propriedade, posse e terras devolutas. A forma que eu vou passar aqui para vocês a mensagem da palestra é a mais simples possível, tá? Para dar uma visão acerca do que é posse, propriedade e terras devolutas, que a maioria das pessoas não tem no dia a dia, e que inclusive o próprio Estado deveria fornecer ao cidadão e não fornece, tá? Hoje existe muito debate na situação de proprietário, posseiro, todas essas questões são alvo de um intenso debate. Uma pergunta que eu sempre faço no início das minhas disciplinas de posse e propriedade na pós-graduação, e que poucos alunos acertam, é a seguinte: para você como cidadão, o que você acha que surge no ser humano? A posse ou a propriedade? Não é uma questão simples de responder, mas o primeiro instituto com que o ser humano tem contato na vida dele é a posse, tá? O ser humano conheceu a posse antes de conhecer a propriedade. Desde que o ser humano tomou consciência de si e se apoderou de um objeto para se chamar de seu, fosse um graveto, uma pedra, surgiu a posse. E com a posse o espírito dele de se apoderar de uma área de terras e trabalhar ela para moldar aquele pequeno espaço do mundo a sua imagem e semelhança, para poder ter uma residência, para poder ter a sua subsistência. Dessa forma, a posse foi o primeiro direito real que o ser humano conheceu, tá? A partir da posse deriva a propriedade. A propriedade é um direito que surgiu para reger as relações de posse. Beleza até aí? Primeiro conceito para a gente fixar. O que é posse? Posse é o poder de fato sobre um determinado bem, que se exterioriza com o exercício de uma ou mais das faculdades inerentes à propriedade. A posse é uma situação de fato. Ela é o poder que você exerce sobre uma propriedade rural, sobre um determinado veículo, sobre um determinado bem móvel, e esse poder se reflete no seu desejo de usufruir desse bem com exclusividade, excluindo as demais pessoas do bem, a não ser que haja a sua permissão. A posse como situação de fato é algo tão importante para a sociedade que o direito viu por bem passar a defender a posse. E a posse é um dos poucos direitos que admite uma defesa dúplice. É possível se defender a posse não só com a ação judicial, mas com as próprias mãos, que é o que a gente chama de desforço necessário. Por quê? Porque se não houver defesa e proteção à posse, a sociedade desmorona. Pensa se você não puder sair na rua, alguém roubar seu celular, você correr atrás dele, tomar o celular de volta e dar uma cacetada nele. Você vê alguém tentando roubar seu carro e reagir a essa tentativa. Isso não é legítima defesa, isso é desforço necessário. Isso aí é que te permite impedir alguém de invadir a sua casa, de roubar o seu veículo, de entrar sem permissão na sua fazenda, de roubar seu gado. É o poder que o cidadão tem de defender a posse do patrimônio que pertence a ele contra terceiros, tá? Isso é um direito previsto no Código Civil e deriva da própria Constituição, tá? A própria Constituição, como elemento da manutenção do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana, prevê a possibilidade de se defender a posse. E por quê? Lembra que eu falei que a propriedade surge da posse? Se não há direito à posse, não há razão da propriedade. A propriedade só se torna plena acompanhada da posse. A propriedade despida da posse é um direito vazio, tá? Vamos lá. Quando a gente fala em defesa da posse, o que eu quero que vocês entendam? Na esfera judicial, vocês vão ter 3 vias. O interdito proibitório, que é a ação da pessoa que está sendo ameaçada na sua posse, contra o terceiro, que é a ameaça. É aquela ação quando você vê que a pessoa está começando a tentar colocar um marco dentro da sua terra para georreferenciar ela, ou mudar a sua cerca de lugar, que ele começou o trabalho
mas ainda não colocou a mão para fazer. Ou quando você vê que tem um pessoal em grande número de um movimento social acampado na porta da sua fazenda, preparando para invadir, ou já invadiu a fazenda do vizinho e está aproximando da sua, é caso de interdito proibitório. De você chegar perante o juiz e dizer: excelência, me dê uma ordem judicial para que essas pessoas se abstenham de molestar a minha posse, porque caso contrário, vai ser tarde demais. E ou eu vou ter que me defender com as minhas próprias mãos, ou eu vou acabar perdendo minha posse e sofrendo um prejuízo, tá? O interdito proibitório é uma arma extremamente interessante. Por quê? A partir do momento que você já tem a ordem do interdito proibitório, você já tem legitimidade para implementar um serviço de segurança privada dentro da sua propriedade, fazer a defesa da posse por tempo determinado, tá? A manutenção ela já é um pouco mais complicada. Ela é a ação daquela pessoa que está disputando a posse com um terceiro, mas ainda não perdeu. Daquele cara que corta a sua cerca para pôr um gado dentro, daquele pessoal que invadiu a sua propriedade, você chegou lá e jogou todo mundo para fora, mas eles ainda estão tentando invadir. Daquele cara que fez uma cerca dentro do que é seu, você arrancou a cerca e ele continua tentando fazer ela em outros lugares. Então a manutenção de posse ela visa tentar evitar que a invasão ocorra. Essa invasão você chama ela de esbulho e essa tentativa de invasão você chama de turbação, tá? Agora, quando não tiver jeito e realmente você chegar num ponto de perder a posse, o único remédio é a reintegração, que é a ação daquele que tem direito à posse contra o invasor. Uma característica muito importante, tanto dela quanto da manutenção, é a possibilidade de pleitear perdas e danos pelo prejuízo que você sofreu no ato da invasão. Isso é uma última via, tá? Eu não recomendo a ação possessória tirando o interdito para ninguém. Sempre que a pessoa tiver condição, eu quero que vocês tenham em mente que é um direito inerente à condição de proprietário e de legítimo possuidor reagir a uma tentativa de invasão de posse. É isso que a gente vê o pessoal se organizando na Bahia, no Mato Grosso para fazer. Essa reação contra uma tentativa de invasão, ela é legitimada pelo direito. E a ela nós nos reputamos com o desforço necessário. Então, o que é o desforço necessário? É a ação do proprietário, do legítimo possuidor, com as próprias mãos ou com auxílio de terceiros, para se defender de um invasor. Aí você tem que ter em mente duas coisas. O desforço necessário, ele vai se dividir em desforço imediato e legítima defesa da posse. Quando você fala desforço imediato, ele ocorre quando o possuidor ou proprietário for usurpado da posse do bem por terceiro e por sua própria força, dentro dos limites necessários, imediatamente após tomar conhecimento do fato, ele reage a essa injusta agressão a seu direito para reaver a posse. Então, o que a gente poderia citar como um desforço imediato? Um caso bem simples. Havia um cliente que tinha uma chácara na orla. E, de repente, o rapaz entrou para dentro da chácara dele, montou acampamento, já fez uma fogueira e começou a ranchar. Já chegou até com os pés de banana para plantar. Quando ele ficou sabendo, ele entrou no imóvel, retirou essa pessoa lá de dentro com as próprias mãos, retirou todos os pertences dela e queimou o barraco, tá? Ele agiu dentro do limite do necessário. Houve confronto físico? Houve. E ele reagiu à altura. O que não pode ocorrer no desforço imediato é excesso. No desforço imediato, você tem que reagir conforme necessário. Uma pessoa contra outra, no limite da possibilidade, para você fazer cessar a invasão, é uma coisa. O problema é que, na maioria das vezes, não para por aí. Mesmo você retirando a pessoa do imóvel, às vezes acontece um linchamento, às vezes a pessoa é morta à traição, com um tiro pelas costas quando está saindo, e isso não pode acontecer. Quem tem a oportunidade de acompanhar minhas reportagens no Kleber Toledo, sabe que inúmeras vezes eu já justifiquei, inclusive a reação armada como fase de desforço necessário. Porque você chegou na propriedade, tem 30, 40 pessoas lá dentro, você vai reagir àquela tentativa de invasão, você vai sozinho com a sua família e mais funcionário, reagir contra a multidão, desarmado, é suicídio no mínimo, tá? Então, a utilização de arma de fogo, de outras vias, é plenamente justificável. Quando? Quando a sua segurança estiver em risco e você expressamente necessitar.
é diferente do que a gente que lida no dia a dia vê na prática. Há casos em que o que o pessoal comete é mais do que simplesmente se defender. O pessoal faz uma chacina. Isso aí não é coisa do passado. Quem mexe no interior do Pará, igual eu mexo no interior da Bahia, sabe muito bem como é que é isso. Eu já vi o pessoal amarrar invasor de posse de cabeça para baixo e cortar o cara para ele sangrar. Então, assim, isso é coisa de filme de terror, sabe? Existe um limite? Existe. Até o ponto em que é necessário você utilizar força para defender a sua posse e para proteger a sua integridade física, é lícito você utilizar. O que você não pode fazer é agir pelo prazer de provocar dor e sofrimento ao próximo ou ceifar a vida de uma outra pessoa sem que haja necessidade de você fazer aquilo para se defender. E lembrando sempre que de esforço imediato, ele não admite planejamento. Você tem que ficar sabendo e reagir imediatamente. Você não pode esperar 3 meses, 6 meses, 1 ano. É algo que você faz no momento. Por que tem que ser feito no momento? Para impedir que a outra parte constitua posse sobre o seu imóvel. Se você permitir que ele constitua posse, você vai ter que discutir isso aqui na esfera judicial, tá? Se o desforço imediato ele impede a invasão, a legítima defesa da posse, ela cessa a turbação. Se no desforço imediato a pessoa já entrou e você vai jogar ela para fora, na legítima defesa você vai impedir ela de entrar. Você não vai deixar que ela ingresse no imóvel. Querem um exemplo simples? Em 2018, eu acompanhei a medição de uma área na Bahia, na região de Riachão das Neves. Havia uma propriedade que eles tinham fundado receio de invasão. O pessoal policiava as cercas de divisa todo dia de moto. E um motoqueiro na frente e um atrás armado. E eles falavam assim, não sempre alguém tenta pular. Aqui a ordem do patrão é a seguinte, nós temos a liminar de interdito proibitório. A primeira bala na escopeta é de borracha, as outras não são. Então a primeira é para assustar, as outras não. É um caso sério, fora de base, entendeu? Essa situação que eu estou narrando, havia quadrilha organizada para invasão de propriedade. Agora, a pessoa, quando for reagir, ela tem que estar consciente que ela pode utilizar a força para defender a sua própria integridade física, porque hoje a situação do proprietário rural é muito difícil. Você pode ser encurralado numa porteira, você pode ser encurralado na sede da sua fazenda, você pode ser encurralado no meio de um pasto, e você não tem como se adivinhar se aquela pessoa está armada ou não, se ela está sozinha ou não. Então tenham sempre em mente que quando você defende a sua posse e o faz pelos meios necessários, a justa violência que você pratica contra a outra parte é na medida do necessário para defender a sua própria vida e a sua própria integridade física. E eu não considero, já finalizando essa parte de posse, de forma alguma isso como crueldade. Foi o que eu disse a um juiz uma vez. Ele falou, doutor, isso é fora de critério. Eu falei, não é, excelência. Eu não pulo o muro da casa de uma pessoa para ir conversar com ela. Eu toco a campainha. Se ela não me atende, eu não entro na casa dela. Eu, quando eu chego na fazenda, eu paro o carro na porteira. Se alguém puder me atender, eu entro. Se eu não souber quem que é o dono, não conhecer, eu não pulo a porteira da fazenda da pessoa e vou caminhando até na sede. Porque se fosse a mim, eu não gostaria que fizesse isso. Só existe um tipo de cidadão que entra na propriedade do outro sem autorização. E é o meliante, a pessoa de má conduta. Entendeu? Gente de boa índole, pessoa de boa conduta não faz isso. Certo? Então, assim, é um grau de cautela extremo hoje que a gente tem que ter com essas questões. E eu vou aprofundar nisso quando eu for falar de propriedade. Por quê? Vou contar uma história para vocês. Eu tenho um cliente que a fazenda dele é muito grande e o cidadão entrou na área de reserva dele. Montou uma barraquinha lá dentro. Desmatou, plantou uma lavourinha, a imagem de satélite demora a atualizar, a propriedade é muito extensa. Ele não deu por si. O cara mediu a área de reserva dele, fez o GEL, entrou com um pedido de titulação no órgão estadual e um no órgão federal, passou uma sessão de posse que tinha uma cadeia sucessória de umas 10 sessões de posse, tudo suja, os reconhecimentos de firma, a data estava rasurada, você não via a data, você tinha que puxar pelo número do selo para encontrar, e saiu vendendo essa posse nos grupos da cidade.
Um lindo dia, quando o meu cliente assustou, que ele chegou lá, o cara já estava entrando dentro da terra, pondo plaquinha, e falou, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, comprei aqui, essa área está titulando, está aqui o protocolo do INCRA, tal. Aí que ele foi sentar, que foi conversar, que tirou o cara lá de dentro, que prova que focinho de porco não é tomada, é problema demais. E esse grau de ousadia é devido ao extremo grau de liberdade que o governo e o poder judiciário permite para esse tipo de conduta. Nessa história que eu estou contando para vocês, a pessoa teve a capacidade de fazer um pedido de titulação no INCRA e outro no órgão estadual de terras e vendeu as duas cadeias sucessórias que ele fez. Ele fez 2 dossiês de documento. Vendeu um para um e outro para outro. E ponto final. E quando assustou, ele já tinha feito um cara em conflito e pediu o cancelamento do outro cara. Sem ter título, sem ter nada. Então, a grilagem de terras hoje está institucionalizada. Só que para ela funcionar, hoje eminentemente, esse cara tem que ter um acesso à sua posse. Que ele precisa medir ela. Para qualquer coisa que ele for fazer, ele vai ter que medir. Caso contrário, ele só vai poder discutir que seja judicialmente e aí a conversa é outra, tá? Então, o conselho que eu dou, a posse é um instituto agressivo e o direito a ela assiste ao legítimo possuidor e ao proprietário. Saibam defender a sua posse. Se você é proprietário, mantenha as divisas da sua propriedade bem cuidada, anda nas divisas da propriedade, mantenha a cerca bem cuidada, cuide do que é seu e não tenha medo de reagir para se defender. Por quê? Pode ser que um dia seja tarde demais para você tentar essa alternativa. Cada um precisa da prestação jurisdicional e da ajuda em dado tempo. E pela experiência que eu tenho, o problema só vem quando a pessoa tem que financiar no banco ou vender a terra. Que é aí que ele vai descobrir isso aí. Ou quando a invasão já está tão caracterizada, o cara já montou quase um sítio dentro da sua fazenda. Não permita que chegue a esse estágio, tá? A posse é um direito ostensivo e agressivo, e a defesa dela tem que ser feita igualmente de modo ostensivo. Nenhuma pessoa de boa fé busca usurpar a posse do imóvel de outrem sem ter direito a reivindicar sobre aquilo. O que você tem? Você tem um contrato de compra e venda, tem uma cessão de posse, comprou do proprietário, comprou do legítimo possuidor, você arrendou dele, você locou. Se você tem uma relação jurídica, você não vai invadir o imóvel, você vai resolver isso pelos meios legítimos. E lembre-se, nós estamos em tempos muito complicados para se trabalhar, tanto com o órgão fundiário estadual, quanto com o órgão fundiário federal, e eu vou tratar disso aqui lá na frente, tá? Propriedade. Sendo a liberdade adquirida após o nascimento com vida, o mais sagrado dos direitos a que faz jus o ser humano, pode-se afirmar que um de seus mais puros desdobramentos é o direito à propriedade. Logo, a propriedade é o mais absoluto direito que o sujeito pode exercer sobre um determinado bem. O ser humano, a primeira propriedade que o ser humano adquire é a propriedade de si mesmo, tá? A gente perdeu a noção de que isso existe, porque não existe mais escravidão hoje em dia. Mas a primeira propriedade que o ser humano adquire é de se tornar dono de si mesmo. A partir do momento que você é dono de si mesmo, que é sujeito de direitos, você passa a poder adquirir a propriedade sobre os bens, sobre terras, sobre bens móveis. A propriedade, ela surge como consequência da liberdade do ser humano. Ela está dentro do que a gente chama da primeira geração de direito. Se você não tiver liberdade, não tiver propriedade, você não tem nem Estado. O que você tem é algo fora da classificação política de Estado. É um nada, um vazio entre anarquia e Estado organizado, que não existe direito algum para o ser humano, tá? O ser humano passaria a pertencer ao Estado e a viver para servir o Estado. É o sonho que muita gente aí já teve no passado, em alguns países, principalmente do leste. Só que isso aí não se sustenta. Se não for para você viver a sua vida em benefício e em proveito próximo daqueles que você ama, da sua família, não tem razão de existência. Você vai viver para quê? Para enriquecer o Estado e servir o próximo? A propriedade é tão importante para o direito brasileiro que, desde 1824, na nossa primeira Constituição,
ela já era garantida como direito fundamental. Na Constituição Imperial de 1824, a propriedade ela já era ressalvada como direito fundamental inafastável de todo cidadão. E ali ainda se aplicava um princípio que hoje a gente já não vê mais, que é o princípio da intervenção condicionada à indenização. Hoje, quando você vê falar em indenização, é precatório ao TDA. Tá? Isso mais o cidadão tem direito. Daí em diante, a proteção ao direito de propriedade acompanhou o cidadão em todas as constituições brasileiras. Teve no artigo 72 da Constituição Republicana de 1891, teve no artigo 113, parágrafo 17 da Constituição de 1934, nem o próprio Getúlio Vargas, durante o Estado Novo, ousou abolir a propriedade ou macular a propriedade. Muito pelo contrário, ela foi fortalecida na Constituição de 34 e ela começou a adquirir uma característica muito importante para a gente hoje, que é a de função econômica. O proprietário é proprietário do imóvel para explorá-lo e produzir riquezas para si, para a sociedade e tributo para o Estado. Qual que é a razão de ser da propriedade? Progresso econômico e social ao cidadão, à comunidade e ao Estado. A função da propriedade é produzir riqueza. Para quem? Para o proprietário, para a comunidade, para a sociedade. Nada mais justo. Onde o proprietário cresce, onde o produtor cresce, toda a comunidade ao redor dele enriquece. E tirem da cabeça, muita gente tem isso, que proprietários são só os grandes proprietários. Proprietário é desde o pessoal que tem um módulo rural até o que tem 50 mil hectares. Primeiro, os direitos são cerceados dos pequenos, depois dos grandes, entendeu? Quando o pequeno se assusta, o direito dele é cerceado sobre o pretexto de trazer igualdade social. Não, depois lá em cima eu vou tirar de quem tem mais também. Só que infelizmente a máquina política não funciona assim, tá? Então atentem-se que toda restrição ela atinge primeiro quem está na base da pirâmide social. E isso é muito preocupante na realidade que a gente vive hoje, tá? O direito de propriedade acompanhou a gente no artigo 122 da Constituição de 1937, no 141 da Constituição de 1946 e no 150 da Constituição de 1967. Mas ele adquiriu um status muito especial na Constituição de 1988, porque ele passou a ser um direito fundamental, previsto em forma de garantia constitucional. E, ao mesmo tempo, ele trouxe para si uma mácula que eu acredito que ele não precisaria ter trazido, que é a da função social da propriedade, que é um termo que só surgiu para causar confusão, justificar arbitrariedade e desapropriação imotivada. Porque o meio jurídico brasileiro, a classe política brasileira, os magistrados brasileiros, não estavam preparados para lidar com o que é função social, tá? Hoje é que o povo está sentando o pé no chão para entender o que é função social da propriedade. Nessa Constituição de 1988, ao mesmo tempo em que a propriedade adquiriu o status de direito fundamental, ele foi atrelado a um novo elemento que segue até os dias modernos, que é a chamada função social. Como é que a gente vai tratar isso aqui para ficar fácil vocês entenderem? Primeira função da propriedade é a econômica. Produzir riqueza para o proprietário e para o Estado através da tributação. A função social é um desdobramento da função econômica. Ela é a riqueza indireta que você produz, gerando empregos, gerando circulação de dinheiro para a sociedade ao seu redor, gerando um desenvolvimento de mercado que demanda o crescimento econômico e social da região onde a propriedade é exercida e explorada. O último reflexo é o que a gente chama de função ambiental, que desdobrando com a função social, da função socioambiental. Esse é o mais simples, tá? Todo recurso natural é finito. E nós queremos que as pessoas explorem a propriedade pelo máximo de tempo possível. A ideia, na verdade, é que seja infinitamente, mas nada é infinito. Então, se você quer uma propriedade boa, uma propriedade rentável, para deixar de herança para os seus filhos, para vender,
você tem que explorar ela de forma que os recursos naturais ali presentes sejam renováveis. Não adianta você exaurir o limite da propriedade. Quando você explora uma propriedade desrespeitando a legislação ambiental, deixando de cuidar do solo, deixando de preservar os recursos ambientais, você só vai causar um empobrecimento do solo. Você vai causar um prejuízo para si mesmo. Então, o que é a função ambiental? Explorar esse imóvel cumprindo a legislação ambiental e de forma que os recursos naturais ali presentes sejam sustentáveis, que você possa explorá-los pelo maior período de tempo possível. Para beneficiar isso aí é que a gente vê época de pousio, cobertura de solo com milheto, surgiu o plantio direto. Para o pessoal da pecuária começou a surgir as técnicas de confinamento rotacionado. Existem os capins que o próprio raizamento dele combate a compactação do solo. Então isso aí é te auxiliar a tornar o seu imóvel o mais produtivo possível, tá? Empobrecimento de solo é realidade. O que a gente hoje chama de agreste, uma grande parte, já foi lavoura de cana, tocada de uma forma que não era sustentável. Tem que produzir? Tem que produzir cada dia mais, de uma forma que os recursos de produção sejam plenamente sustentáveis, tá? Então, a produção, ela tem que observar a sustentabilidade para que se possa produzir pelo maior lapso de tempo possível. Os direitos fundamentais, dentre eles a propriedade, são garantias constitucionais, que asseguram ao indivíduo o mínimo necessário para que possa viver de forma digna dentro de uma sociedade administrada pelo poder estatal. Quando você fala vida digna, não existe dignidade da pessoa humana em uma sociedade onde não se preserva o direito à propriedade. A propriedade vai desde a residência em que você mora, do imóvel rural que você explora, do carro que você tem, da propriedade que você tem, das suas informações pessoais, dos seus dados sigilosos, da propriedade intelectual, ela se desdobra em muitas coisas, tá? Não existe dignidade da pessoa humana, não existe Estado democrático de direito, não existe liberdade aonde não há propriedade. E eu quero que vocês lembrem de uma coisa, tá? Que hoje já não se ensina mais. E é uma lição simples. Nos livros antigos de direito romano, todo aluno perguntava assim, professor, e daí como é que surgiu o direito civil? O direito civil surgiu porque surgiu a propriedade. E era necessário se regular todas as relações inerentes à propriedade. Contrato. Você só compra e só vende quando você tem propriedade de algo. Prestação de serviço. É a propriedade que você tem de si mesmo, do seu eu intelectual, vendendo um determinado serviço. Seja ele intelectual ou braçal. Garantia. Depende da propriedade. Os direitos à personalidade. Depende da propriedade de si mesmo. Até o casamento é derivado da propriedade. Você casou, metade sua é da sua esposa, metade dela é sua. O casamento é isso. Vocês passam a dividir a propriedade de si mesmo para formar uma união de vida. Isso tudo são conceitos clássicos de direito, tá? Todo ordenamento civil, parte de sucessão, parte de contrato, direito de garantia, direito de personalidade, só existe em razão da propriedade. Façam essa reflexão com calma em casa depois. Pensa assim, se ninguém fosse dono de nada, que tipo de negócio que eu ia fazer da minha vida? Para que eu ia precisar fazer negócio? Tá? Reflitam que vocês vão chegar nessa conclusão. A função social, que aparece como elemento que garante a propriedade e que lastreia ela ao atendimento de um bem maior, corresponde à utilização do imóvel de forma a atender suas finalidades econômicas, sociais e ambientais. É a exploração do bem imóvel de acordo com sua destinação, de modo a produzir riqueza, sem causar prejuízo a outrem e em correta observância às normas de direito, sejam elas ambientais, cíveis, tributárias e trabalhistas, tá? Está no artigo 186 da Constituição e no 1228, parágrafo 1º do Código Civil. Isso aí é o conceito de propriedade. E, novamente, tenham em mente, propriedade não é um meio de opressão social, como o pessoal vende na mídia. Propriedade é um direito sagrado,
constitucional, fundamental, indispensável à existência da sociedade e da dignidade da pessoa humana, tá? O Estado é que não quer que vocês tenham essa visão. Tenham isso em mente. Sem a propriedade não existiria nada. Você não faz favor para o Estado em explorar a propriedade. Muito pelo contrário. O Estado só existe em razão de uma parcela de liberdade que nós abrimos mão para constituir essa unidade administrativa que nos rege, na esfera federal, municipal, estadual. E isso é um sacrifício que nós fazemos das nossas próprias propriedades individuais em benefício da coletividade. Tá? Vamos lá, nós já falamos de propriedade aqui. Esse trecho aqui eu acrescentei porque o pessoal sempre tem dúvida e sempre me pergunta. Para falar de imóvel, o que eu tenho que ter para bater no peito e falar meu imóvel é regular? Primeira coisa, registro. O registro ele aparece hoje de duas formas. Transcrição, para aquele pessoal que adquiriu o imóvel antes de 1973, o imóvel não mudou de mão, tá? E depois de 73, matrícula. Qual que é a diferença? A matrícula, cada ato que você pratica no imóvel, abre-se uma nova averbação ou um novo registro, dentro de um mesmo número de matrícula. A transcrição não. A transcrição, cada ato, abre uma nova transcrição. Então, uma matrícula registra várias mudanças de propriedade de um mesmo imóvel, vários penhores, várias hipotecas. Agora, uma transcrição não. Para cada ato que você pratica, é baixada a transcrição anterior e aberta uma nova. Qual que é o problema da transcrição? Quando você vendia um imóvel, era encerrada a sua transcrição e aberta da pessoa que te comprou. O cartorário, muitas vezes, esquecia de anotar no rodapé da transcrição da pessoa que vendeu que a transcrição tinha sido baixada. Isso acontecia muitas e muitas vezes. A pessoa voltava lá, vendia a mesma transcrição de novo e nasciam os famosos documentos frios, que é só o papel que o pessoal fala. Tá? O pessoal lá em Minas chama de título aeroplano, que onde ele vê, ele posa. É só achar um pedacinho de terra vazio. Esses títulos se tornaram muito populares. Para quê? Para dar acesso ao crédito bancário. Isso aí causa um problema enorme. O sistema de transcrição, que no caso do Brasil é um dos mais antigos, a gente tem transcrição de 1939 até 1973. E antes tinha inscrição. A transcrição trouxe um grau de problemática e confusão que vocês nem imaginam. Justamente por isso, que muitos dos cartorários da época não estavam preparados para trabalhar com ela, que a maioria não era nem formada em direito, e muitos outros não tinham boa fé, que é o princípio básico de você ter um servidor público, mas a gente sabe, tem muitos que não têm. E quando vendia o imóvel, deixava a transcrição vazia para fazer rolo depois, tá? O segundo elemento é o georreferenciamento. O geo, eu te digo que é o maior avanço que o INCRA trouxe para a sociedade contemporânea. Porque o geo acabou com aquele rolo de documentos sobreposto. A partir do momento que você mediu e georreferenciou a sua terra, não tem como existir outra documentação daquela mesma área georreferenciada e certificada. Por quê? Vai acusar sobreposição e vai dar pendência no INCRA. O geo é uma tentativa do governo federal de ter um mapa, tipo um mosaico, um quebra-cabeça, indicando aonde está cada propriedade em território nacional. E olha que interessante, quem clica no geo hoje como operador do CIGEF, e eu falo com propriedade, que eu sou agrimensor também, você consegue o número do CCIR, o número do ITR da pessoa, o número do carro e o número da matrícula. Está tudo ficando integrado, ainda mais com a substituição do NIF pelo CIB. O sistema de cruzamento de dados possibilitado pelo GEO é um dos mecanismos mais importantes de combate à grilagem de terras. Quando sobrepõe a área, o GEO, o vizinho passou para dentro da outra área e fez o GEO dentro da outra área, porque o outro não fez o GEO primeiro. Aí o que acontece? Aí é o seguinte, a pergunta é pertinente, vamos lá. Você tem duas propriedades lindeiras, o vizinho
deixou de fazer o gel e o outro muito esperto foi lá e fez o gel, literalmente comendo um pedaço da terra do próximo. Ótimo. Aí, Batista, você vai fazer da seguinte forma. Você vai levantar a cadeia sucessória dominial do imóvel, vai traçar o perímetro da matrícula dele, tá? E aí você vai, numa perícia feita por um agrimensor, comprovar que o gel do seu vizinho está extrapolando o perímetro primitivo descrito na matrícula dele. Vai entrar com a ação de obrigação de fazer na esfera estadual, pedindo o cancelamento desse gel, na qual o INCRA não vai figurar. É a primeira possibilidade, tá? Se você tiver uma equipe jurídica boa e um cara de agrimensura que ele é fera, ele vai fazer um requerimento no próprio INCRA e juntar essa perícia. O INCRA vai pegar toda a cadeia sucessória, vai ver que você fez um processo de reconstituição dos marcos primitivos, vai olhar e vai falar, não, opa, aqui na esfera administrativa, eu já estou identificando que a sobreposição ocorreu de má fé, vou cancelar. É possível? É. Tem a via judicial, às vezes o cliente quer gastar pouco, ou a situação é complicada, e tem a extrajudicial. Para resolver direto no INCRA, indispensável, levantamento de cadeia sucessória dominial e uma perícia de agrimensura, levantando os marcos primitivos da área para traçar o memorial descritivo contemporaneizado, tá? Mas, 100%. Detalhe, fazer o gel em cima da área do vizinho é falsificação do documento público, tá? Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. A pessoa recebeu uma sessão de direito e ela fez um CAR para demarcar aquela área, certo? E daí para frente? De titulação ou de georreferenciamento? O processo já tinha sido iniciado? Tá. Te dou uma solução rápida. Deixa eu te explicar uma coisa. O CAR que ele fez sem fundamentação é falsificação do documento público também, porque o CAR é um ato declaratório. O gel dele, que está com o processo paralisado por documentação falsa, ele tem que ser indeferido e arquivado. O processo de gel não pode ficar pendente de análise mais de 12 meses sem ser rejeitado. Se já tiver 12 meses que ele está pendente de análise e não foi rejeitado, você vai entrar com um mandado de segurança. Por quê? Porque a Lei do Processo Administrativo Federal estabelece esse prazo. E se o INCRA extrapolar o prazo, cabe mandado de segurança para forçar o INCRA a negar o processo. Ele não pode só falar, está errado, eu vou suspender aqui e vou deixar aqui até eu decidir o dia que eu quero resolver o problema. Não pode acontecer. Ele é obrigado a negar o processo, ele não pode engavetar o processo. Já foi feito o MS e ele negou? Se agravou para o TRF? Aí já queimou uma via que é a do mandado de segurança. Eu não vou entrar no mérito do mandado porque eu não vi a peça. Aí eu vou te dizer outra coisa. Se você não conseguiu no mandado de segurança, você vai entrar com a ação de obrigação de fazer na Justiça Estadual, na esfera civil. Você vai entrar com ela contra a pessoa que fez o georreferenciamento fraudulento. Entendeu? Não entre contra o INCRA na esfera federal. Porque aí você vai obrigar aquela pessoa que cometeu a conduta fraudulenta a retirar a sobreposição de gel ali de cima. Não sei se ele vai aparecer. Pode ser que nem apareça e você acabe citando ele por edital. Só que você vai conseguir a sentença para levar no juiz. Se você entrar com um processo contra o INCRA, de ação de obrigação de fazer,
se o juiz já negou seu mandado de segurança, ele vai usar a mesma jurisprudência para negar a obrigação de fazer, tá? Isso aí é o seguinte, é a via ao mandado de segurança? É. Tem que ver como é que foi feito o MS. É igual baixo de cláusula resolutiva. Eu recebo lá no escritório e eu divido elas em dois caminhos. Umas vai no mandado de segurança e outras vai na ação de obrigação de fazer. Lá no finalzinho, quando eu for falar de terra devoluta, eu explico isso aqui para vocês. Mas, basicamente é isso. Tente essa ação de obrigação de fazer contra a pessoa que fraudulentamente tentou fazer o GEL, tenta ela na esfera estadual com ele como requerido. E aí você junta toda a documentação para comprovar que ele tentou fazer maliciosamente essa sobreposição de área. Ou qualquer coisa, você dá um pulinho lá no escritório, seu Pedro, vamos bater papo lá, tomar um café. Eu adoro esses casos mirabolantes de tentativa de grilagem de terra, que é aí que a gente aprende. Não, a maioria das pessoas corre do problema, eu corro para o problema. Você só aprende, cresce, evolui, problema, entendeu? Faz parte da vida. Agora tem uma coisa em mente, não pare de lutar. O grileiro, ele quer ganhar na insistência, ele quer que você desiste. Se você não desistir, uma hora ele arrega. E esse pessoal é acostumado a atirar para tudo quanto é lado. De 10 tiros, se ele acertar um, já é um documento que ele vende, respira e começa a rodar de novo, tá? Pode arregar para esse pessoal, não. Vamos passar agora, gente, para o CCIR, tá? O CCIR é o Certificado de Cadastro Imóvel Rural. O CCIR, ele existe para permitir ao INCRA individualizar cada um dos imóveis rurais existentes em território nacional. O CCIR é o RG do imóvel para o INCRA, assim como a matrícula é o RG do imóvel para o cartório. O CCIR é que vincula o imóvel na base de dados do INCRA ao georreferenciamento. E é que vincula o imóvel na base de dados do INCRA ao próprio ITR, porque é a partir do CCIR que antigamente era gerado o NIF, antigo número de inscrição Receita Federal, que era utilizado para fazer o ITR, e que hoje é gerado o CIB, Cadastro de Imóveis Brasileiros, que é utilizado para fazer o ITR, tá? Então até aqui a gente já passou 4 elementos de regularidade. O quinto é o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que existe para individualizar dentro da propriedade quais são as áreas de preservação ambiental, APA, APP, a gente poderia destacar a reserva legal, tá? O outro elemento é a existência e preservação da reserva legal, que deve estar protegida de qualquer tipo de antropização. Então, reserva legal sem gado e sem lavoura. É permitido a exploração dela extrativista, para retirar madeira e outros produtos da natureza, tá? Com licenciamento prévio. Reserva legal. Outro detalhe que o pessoal sempre me pergunta, há verba ou não há verba na matrícula? Só a verba quando você tiver certeza que ela vai ficar ali, tá? Eu recebo muito caso no escritório que o pessoal loca a reserva num lugar, ele mexia com gado, ele acordou que ia mexer com lavoura, aquele chapadão que era reserva agora ele quer plantar. E aí tem que fazer a relocação. Isso aí dá um trabalho doido. E se ela tiver averbada na matrícula, dá mais trabalho ainda, tá? Então só a verba e a reserva na matrícula é que você tiver absoluta certeza que ela vai ficar ali. E a última etapa é o licenciamento ambiental, que também é indispensável, tá? Em todas as esferas. Se você possui todos esses elementos na sua propriedade, existe 90% de chance de que o seu imóvel seja regular. Por que eu vou falar 90% de chance? Se ainda teria que analisar lá em cima se aquela matrícula ou transcrição é legítima. O que significa isso? É dizer se aquele imóvel seu é ou não terra devoluta. Se ele tem origem, em que momento que ele deixou de pertencer ao acervo patrimonial do poder público e passou por privado. O pessoal chama aqui vulgarmente de título, mas a origem não é só o título do ITERTINS, do IDAGO, do INCRA, tem outras origens. Origem é você saber apontar e dizer, nesse dia aqui o meu imóvel deixou de pertencer à condição de terra devoluta, passou a ser particular. Só se identifica isso fazendo a cadeia sucessória dominial do imóvel. Só quem faz é advogado, tá? Geralmente, como eu sou agrimensor, eu faço sozinho, mas é bom para quem não é fazer acompanhado do agrimensor, para identificar os elementos do perímetro do imóvel
e ver se o memorial descritivo está batendo. Eu tenho um caso de uma matrícula, que eu tive um problema seríssimo nela, que ela era a origem de uma área X. E aí desmembrou para os 2 filhos, ela veio rodando. E a posse veio certinha, tá? Só que o tabelião, na hora de fazer a escritura, pegou o memorial de um filho e pôs na matrícula do outro e o outro na do outro. Passados-se muitos anos, quando foi georreferencial, o pessoal viu que estava invertida a situação. Isso aí também é uma coisa que dá trabalho para resolver. Por isso é que é bom você analisar isso aí tudo na fase preliminar do negócio que você for fazer, tá? Isso aqui se verifica antes de comprar uma propriedade. Para você não comprar, virar para o corretor e falar, ó, comprei, deu esse problema aqui, se vira. Aí o corretor chega para o advogado e fala, pelo amor de Deus, dá para resolver em 15 dias para mim receber a comissão? Tem jeito não, viu? Chegou nesse ponto aqui, isso aqui é com calma, é com paciência, que aqui no Tocantins é cheio de pessoal que oferece a famosa solução provisória. Me dá R$2.000 ali que eu vou ali fazer um CCR para você. Funciona um ano e meio, aquele trem some do sistema. Me dá R$2.000 ali que eu vou ali certificar um gel para você. Você transfere a matrícula, o gel cai do sistema, ele some, fica como se ele nunca tivesse existido. Eu já vi isso muitas vezes. Não façam solução provisória. Resolva definitivamente, entendeu? Não venda problema para o próximo. Venda solução, tá? Acabaram de passar uma plaquinha ali para mim de 5 minutos ali atrás. Vamos lá, gente. Vamos conceituar o que é terra devoluta. Terra devoluta é aquela que não pertence ao particular, mas que também não está destinada ao uso da União, Estado e Distrito Federal. É aquela que não é do particular e que o poder público não está usando para nada. Não é uma escola, não é um campus do IFTO, não é uma base militar, não tem destinação, tá? Essas terras não pertencem ao governo. Tire isso aí da cabeça. Não existe terra devoluta do governo do Estado, do governo federal. A terra devoluta, ela foi devolvida pela coroa de Portugal para o imperador do Brasil, Dom Pedro I. Quando proclamou a República, o império cedeu as terras ao povo brasileiro. Faz parte do acordo de proclamação da República. As terras devolutas são do povo brasileiro. O que o INCRA faz, o que o ITERTINS faz, o que os outros órgãos estaduais de terra fazem é tutelar essas terras, zelar delas para dar a destinação correta a elas. Terra devoluta só tem 2 destinações, titulação e reforma agrária, beleza? Então tira da cabeça essa história que terra devoluta é terra do governo. A terra devoluta pertence ao povo brasileiro e tem que ser empregada em benefício do povo brasileiro, em prol do desenvolvimento e crescimento da nação. Isso aí é a primeira coisa que vocês têm que romper na mente, para já chegar com autoridade no órgão público, tá? Hoje, a gente tem atualmente cerca de 540 milhões de hectares que permanecem sem estatística, são 141,1 milhões. Então, assim, dos 540 milhões de hectares que compõem o Brasil, 141,1 milhões permanecem sem estatística. Não significa que é terra devoluta. Não tem estatística. É projeto de assentamento que não foi concluído, tá? É terra que se encontra em processo de titulação. É terra que não foi discriminada. Não significa que essa área aqui está abandonada também. Eu já prestei muito serviço para localizar terra devoluta abandonada em Roraima, no Amapá, no Pará. É dificílimo você encontrar uma terra devoluta sem ninguém em cima dela, tá? Tudo está densamente antropizado. Quando você acha sem ninguém, tem população tradicional que é indígena. Se você achar sem ninguém, até sem índio, você vai ter que parar o carro na beira da estrada e caminhar uns 30, 40 dias para dentro do mato. Isso aí você vai achar em algumas regiões no sul de Roraima, no norte do Amapá, no sul do Pará, e é uma terra tão isolada que você não chega nela. Ninguém chega. Não tem como você escoar a produção, não tem como você produzir, não tem como você ter acesso a insumo dentro dela. Por isso é que ela continua devoluta e abandonada. Tem. É uma pequena parcela. A maior parcela que a gente tem é de terras devolutas que estão ocupadas e pendentes de regularização fundiária.
Hoje, o que a gente tem de meio de regularização fundiária à disposição do cidadão? Titulação, que é o meio através do qual o Estado ou o INCRA confere um título de domínio ao particular, subordinado a um conjunto de cláusulas e condições resolutivas que você tem que cumprir por um prazo determinado. Varia de 3 a 10 anos, tá? O limite de titulação fora da reforma agrária é 2.500 hectares. Dentro da reforma agrária, varia de região para região. Convalidação só existe hoje no Tocantins. É o ato de você pegar um título que não tem origem, que ele não é possível se identificar o momento onde ele saiu do acervo patrimonial do poder público e passou para o particular. Ele é uma posse que foi inventariada e por erro entrou no cartório como propriedade. Ele é um uso capião que foi feito em uma terra devoluta como particular e por erro entrou no cartório como propriedade, e que para se tornar pleno, você precisa da canetada do Estado, do aval do Estado, através do procedimento de convalidação. É o maior progresso na regularização fundiária no estado do Tocantins, desde que eu conheço o Tocantins, a convalidação. Acabou com aquela miséria daquele processo, da pessoa ter que renunciar ao título para titular de novo, e você ficar 5 anos na unha do Itertins para concluir o seu processo. Quando conclui? A convalidação foi o Estado fazendo assim, errei, em permitir que os juízes e os cartórios transformassem posse de terra devoluta em propriedade. Vou corrigir meu erro, prejudicando o mínimo possível o cidadão. Isso foi a convalidação, tá? Hoje, roda só aqui. A confirmação, revalidação e uso capião quarentenário são institutos que já existiram, tá? A confirmação era para confirmar um documento antigo que chamava Sesmaria, que havia sido medido, delimitado e que não se transformou em registro formal. A revalidação era para pegar as antigas Sesmarias que nem tinham sido medidas ainda, fazer a medição e inscrever no cartório na forma de inscrição. Nessa época não havia transcrição ainda. E o uso capião quarentenário, que ficou muito famoso no Tocantins, na época das ações discriminatórias, é o seguinte: se você fazendo toda a historinha da posse sobre o imóvel, conseguisse comprovar que ele já era ocupado 40 anos antes do Código Civil de 1916, você conseguia sacar ele da ação discriminatória. E ele se chamava imóvel ressalvado, tá? O uso capião quarentenário, ele visava transferir a propriedade de terra devoluta do império para o particular. Detalhe, tá? Que eu quero destacar para vocês. A prática do uso capião de bens públicos foi abolido com o Código Civil de 1916. Não é com a Constituição de 1988, tá? O Brasil tentou, de 80 a 88, implementar de novo o uso capião de bem público, mas não colou. Eles preferiram manter somente a titulação. Vamos lá. O que eu quero que vocês entendam aqui, que o pessoal já me avisou ali atrás que eu estou finalizando. Vamos só alinhar esse último ponto aqui. Vocês concordam que a propriedade é um direito fundamental? Ela é uma garantia constitucional? Então, o que adianta o Estado te garantir um direito se ele não te der meio de efetivar esse direito? O Estado é obrigado a dar efetividade a todos os direitos que ele garante. Se você tem direito à propriedade, você tem que ter direito de acesso à propriedade. O acesso à propriedade, além do sistema financeiro habitacional, de todas essas questões, se dá pela implementação de medidas efetivas de regularização fundiária. O acesso à propriedade, o direito à regularização fundiária é um direito fundamental que reestabelece a dignidade do cidadão em situação de vulnerabilidade e abre para ele não só as portas do direito civil como proprietário, mas as portas da sua prosperidade econômica, financeira e social, a partir do momento em que ele passa a estar interligado com o mercado de crédito. Quando se trata de regularização fundiária, se trata de direito fundamental. E é isso que vocês têm que compreender quando for no INCRA, quando for no Itertins, e principalmente o pessoal de assentamento, tá? Por quê? Isso aí eu falo sempre. É terrível você achar que para você assentar uma pessoa, você vai jogar ela dentro da terra e ela se vira. É o primeiro pensamento que eu não concordo.
O segundo é se achar que assentado é remanescente do MST. Pelo amor de Deus, gente. Você não assenta a pessoa para ela viver na pobreza, não. O que é um sinônimo de progresso social? A pessoa que ela é parceleiro de um projeto de assentamento, ela tem que baixar a cláusula resolutiva, o imóvel dela tem que ser disponível e aquele cara tem que produzir. O assentado, se ele tiver condição, ele tem que plantar soja, ele tem que confinar gado, ele tem que criar frango, ele tem que crescer. Não é aquele discurso horrível que eu já vi o INCRA fazer muitas vezes, que o assentado está lá para praticar agricultura de subsistência. Você está lá para ficar na miséria, para plantar só o que dá para você sobreviver? Aí você quer fazer o quê? Você quer criar uma massa de manobra eleitoral para cada ano que tem votação, você fazer promessa para ele e jogar ele de um lado para o outro? Deve ser por isso que não dá título, então? É por isso que não baixa a cláusula resolutiva? Não, pelo amor de Deus, essa mentalidade tem que mudar. Vocês entenderam? O objetivo de cada assentado é que o cara se torne um produtor rural modelo. O assentado tem que plantar soja, tem que criar gado, tem que andar de Hilux mesmo, tem que ter dinheiro, tem que crescer na vida. É um erro muito sério você achar que a pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, ela nasceu fadada à pobreza. Isso é uma ideia medieval. O cara nasceu pobre, ele vai ser um coitadinho, o Estado tem que cuidar dele. Isso não existe, não. Todos nós temos as mesmas oportunidades. E o governo tem que parar de cercear as pessoas da oportunidade de progresso social. 8 anos numa fila de titulação de Tertins. 2 anos para o INCRA fiscalizar um GEL de uma área para ser titulada. Eu tenho clientes que entraram no assentamento em 92. O cara foi titulado em 2018. A pessoa está fazendo tratamento porque teve um aneurisma, já teve um AVC além do aneurisma e o INCRA não baixa a cláusula resolutiva. Isso é o quê? Falta de respeito com a dignidade daquele próprio cidadão. Ah, eu não vou baixar porque você não tem CAR. Me autoriza a fazer o CAR. Não, é só o INCRA que pode fazer. Então faz o CAR para mim, não, eu não tenho verba. Você preencheu todos os requisitos, me entrega o CAR que eu baixo a sua cláusula, mas você não pode fazer, porque é só eu que posso fazer e eu não vou fazer porque eu não tenho verba. Pelo amor de Deus, foi feito convênio para fazer GEL há pouco tempo atrás com o Sebrae, inúmeros outros convênios. Está na hora de romper esse estigma negativo da regularização fundiária com grilagem de terra. Regularização fundiária é acesso à terra que impulsiona a produção e o desenvolvimento social. Está na hora de romper esse vínculo antigo do PT e dos outros partidos, tá? E inclusive romper esse estigma da velha política, que existe muita gente boa dentro do PT, tem muita gente boa dentro do PL, mas tem que romper esse estigma. Você tem que criar uma massa de manobra política vulnerável, dependente de medida de regularização fundiária para ser escravizada pelo Estado. Eu não dou conta disso. Se você quer ver o dia que eu acordo de mau humor, é a pessoa virar para mim e falar assim: assentado nasceu para viver de agricultura de subsistência. Nossa Senhora, você virar para mim e falar: o fulano invadiu uma área de terra devoluta e está plantando soja. Invadiu de quem? Tomou de quem? Ele usurpou de quem? Não, ele comprou uma cessão de posse e entrou numa área da União. Sim, ele entrou numa área que é dele, que é minha, que é sua, uma área de terra devoluta que pertence ao povo. E aí, ele preenche o requisito para titular ela? Preenche, mas ele está plantando soja. Isso é da sua conta? A soja dele gira dinheiro no mercado, gira imposto, o gado dele gira imposto no mercado. Ah, não, eu não vou baixar a cláusula resolutiva da assentado porque ele vai vender o lote. Isso é problema dele. Se ele vender, ele não ganha outro. Cada um toca a sua vida, entendeu? Outra falta de vergonha que a gente tem aqui, eu sempre questiono muito, quando você fala de regularização fundiária, é esse rolo que o pessoal tem de privilegiar quem está na fila da regularização fundiária, ao invés de valorizar o cara que já está dentro da terra produzindo. Quando você elenca uma área para ser objeto de um projeto de regularização fundiária, a primeira pessoa que você tem que beneficiar e passar a mão no ombro dela é o cara que está lá dentro produzindo, entendeu? Quando você chega numa determinada região que você vê que tem carência, se você tem ali um projeto de assentamento, tem gente plantando lavoura, tem gente criando gado, chega no produtor e fala: você está irregular, vamos regularizar? Chega para o pessoal e fala assim: você está num lote de assentamento irregular, vamos te regularizar? Dê a oportunidade de quem já trabalha na terra e produz riquezas de atingir o status de regularidade perante o Estado. Porque nós não estamos trabalhando em nada que é no Estado, é no que é nosso.
Não é nós que existimos para servir o Estado, é o Estado que existe para nos servir, tá? Vamos romper essa mentalidade e aprender a nos colocar no papel de protagonistas da nossa política nacional. E passou o meu segundo cartaz de finalizado. Falou, gente. Obrigado.